Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar nessa live aqui com vocês, sendo realizada aqui direto da plataforma da Resale. E a gente vai debater aqui hoje assuntos relacionados à tecnologia na venda de imóveis. Beleza? Então, para isso, nós vamos ter aqui... como é que está o áudio, pessoal? Primeiro, antes de eu sair tagarelando sozinho aí, está todo mundo ouvindo certinho? Podem colocar as informações no chat. Isso, beleza. Legal. Adriano, José, Paula. Bom, bacana. Então, ok. Fernando, Ednelson. Legal. Vão dando feedback aí no chat, tá? Vão colocando as informações aí. E na medida que a gente for desenvolvendo também, se possível, a gente inclui algumas das perguntas de vocês aí dentro do conteúdo, tá bom? Bom, quando o pessoal vai chegando aí, eu vou aproveitando para cumprimentar meus colegas da live aqui, o Tiago, do Imóvel Web, o Roberto Nascimento, do Casas, e o Marcelo, da Resale. Pessoal, um prazer estar nessa live com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade de sugar informações de vocês. E eu gostaria que, inicialmente, vocês também ficassem à vontade para se apresentar, para falar da empresa de vocês, que vocês trabalham aí, do projeto, para a gente começar enquanto o pessoal vai entrando, e fiquem à vontade para se apresentar e dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aí. Vamos lá, pode começar você, Marcelo. Tá, eu vou puxar a fila aqui. Só vou pedir para o nosso time de apoio, acho que tem que fechar o áudio de quem está chegando, Ju, Joana, só para a gente não... Tá bom, beleza. Bom, então, primeiro, agradecer aí o André por topar inaugurar nossa primeira live aqui como moderador. Uma honra ter você aqui, acompanho o seu trabalho e muito legal poder ter você capitaneando essa história aqui. Valeu, André. Valeu. Também aos demais convidados, é a primeira iniciativa que a gente faz aqui na Resale, né, de compartilhar esse conteúdo do que a gente enxerga que é relevante para o mercado. Então, Tiago, Roberto, valeu demais aí pela parceria de estar aqui hoje. E falando um pouquinho, né, sobre... Acho que talvez valha contextualizar um pouquinho o que a gente faz aqui na Resale e por que falar de tecnologia e mercado imobiliário para a gente faz muito sentido, né? A Resale, a gente está inaugurando hoje, inclusive hoje, com essa primeira live. Um minuto, acho que o Marcelo está mutado. Pronto. O microfone dele está mutado. Pronto, voltei. É o tal do AirPods, ele vai e volta no timing dele. Então, a Resale é um outlet imobiliário. Isso quer dizer que a gente vende, né, traz para venda imóveis que tem valor, né, de mercado abaixo do valor de mercado. Especialmente a gente atende no modelo B2B, né? A gente atende os bancos, a gente ajuda os bancos a vender esses ativos que eles retomam em operações de financiamento imobiliário que não deram certo, ou qualquer outra, ou imóveis do próprio banco, no processo de desmobilização, vem para a nossa plataforma para vender. E aí, para vender imóvel de banco no Brasil inteiro, né, e chegar até os cantos mais remotos, a gente faz uso da tecnologia para esse processo, né, seja para dar publicidade, seja depois para efetivamente fazer todo o processo de venda. Então, é um pouco disso que a gente faz. Acho que no papo aqui acabo falando um pouquinho mais, mas é isso. Sejam bem-vindos aí. Beleza. Roberto, fique à vontade, por favor. Bom, obrigado, Marcelo, aí pelo convite. Acabei de saber, eu achei que o Marcelo estava na 5ª edição, né? Mas muita satisfação de ter sido convidado como o primeiro aqui, a primeira leva aí dessa iniciativa bem bacana aí da Resale. Bom, explicar rapidamente o que é o Casas. O Casas é uma plataforma imobiliária, uma plataforma de transação imobiliária. A gente abordou de uma forma diferente do que a tradicional. Então, a gente tentou ver as principais dores aí do mercado, principalmente a questão de
falta de confiabilidade das informações dos imóveis, qualidade de atendimento e outras dores, a gente tentou endereçar isso. Então, hoje a gente trabalha até com os imóveis da resale, porque eles preenchem um pré-requisito, que é o imóvel realmente assim existir, a informação está correta, né? Ele está com toda a documentação ok. E aí a gente, do outro lado, a gente trabalha muito o comprador, né? Então, trabalha o perfil do comprador, o comprador ele entra na plataforma, ele fala as características de imóvel que ele quer, que ele deseja, ele dá as informações de disponibilidade financeira, e aí a gente mostra quais seriam os melhores imóveis num formato de match. Então, a gente demonstra para quem está buscando imóvel qual que é o melhor imóvel dele, e aí a nossa equipe de atendimento faz todo o trabalho. A diferença também é que somos uma imobiliária e somos comissionados, mas a gente trabalha num formato diferente com um profissional. Então, a gente não trabalha com pessoas 100% comissionadas. E a gente foca muito na questão da satisfação do cliente, né? Da questão da experiência que a pessoa vai ter. Aliado a isso, somos uma assessoria de crédito, trabalhamos com todos os bancos, os 5 maiores bancos do Brasil, né? E também com algumas fintechs. E a gente tem um subproduto, a gente acabou criando um subproduto para incorporador, que a gente criou uma esteira de repasse. Então, tem uma parte muito importante para os incorporadores, que é a fase da entrega do empreendimento do imóvel, e aí a gente criou uma esteira digital, né, transformando um trabalho que hoje é basicamente manual, feito pelas assessorias tradicionais, num processo com total transparência para o comprador, para o incorporador e para o banco. É isso. Beleza. Obrigado, Roberto. Tiago, está contigo agora. Fique à vontade. Legal. Boa noite. É um prazer estar com todos vocês. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Estar com esses feras, o Roberto e o Marcelo. É um prazer, principalmente participando dessa primeira rodada, como disse o Roberto. Trabalho há mais de 10 anos no mercado imobiliário, alguns anos no Grupo Imóvel Web no Brasil, e venho já de incorporadora grande, ou seja, eu também estive do outro lado, conheço bem as dores lá, fui gerente de processos, de tecnologia, financeiro, passei por áreas diferentes, me deram aí uma experiência das dores que estão do outro lado. O Grupo Imóvel Web pertence ao Grupo Navent, né, que está presente em 8 países, né, na América Latina. Nós somos referência no mercado imobiliário. No Brasil, o Imóvel Web está há 20 anos, é um portal de classificados online, e a gente falar de tecnologia no mercado imobiliário é algo que a gente vem fazendo desde quando talvez muitos dos que estão aqui assistindo ainda eram crianças. Fomos um dos pioneiros nisso. Roberto conhece bem, né, Roberto? E para a gente é um prazer falar de tecnologia e, enfim, principalmente porque nesse momento a gente acredita, e vamos explorar um pouco disso, que a gente avançou pelo menos aí uns 5 anos em questão de 2 ou 3 meses. O Imóvel Web, se a gente for olhar, 2010, a gente vem numa crescente, né, e a gente vem crescendo com outros portais também, estamos entre os maiores e mais importantes portais de vendas de imóveis do Brasil. Trabalhamos no Distrito Federal com a marca W Imóveis, também temos uma vertical de software 100% controlada também pelo Grupo Imóvel Web, e, enfim, temos aí 4 milhões de anúncios online, mais de 100 milhões de page views, 20 milhões de visitas mês, e a gente vinha, como eu disse, numa crescente de usuários, de lead, crescendo 2 dígitos nos últimos anos. Então, a gente, inclusive, estava começando 2020 no mercado como um todo, enfim, com bastante otimismo, né? E eu acho que a gente vai poder explorar um pouco de por que o nosso otimismo não pode acabar ainda. Eu acho que é isso um pouco do que a gente pode conversar aqui. A gente tem anúncio em todas as capitais do país, então estamos presentes aí nas principais capitais com escritório, com equipes, e em outras com representantes
independentes, e em outras a gente dá apoio de forma remota, mas, enfim, temos anúncios. Se você perguntar do Acre a Sergipe, a Alagoas, temos anúncios. Isso faz com que a gente tenha uma visão do que está acontecendo no mercado em tempo real, e a gente vai poder compartilhar um pouco dessas informações aqui com todos vocês. Beleza, legal essa primeira rodada nossa de apresentação. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando aqui no seguinte: hoje, assim, a gente fala muito, quando a gente vai falar de prestação de serviço, de experiência, né, na jornada de consumo, a gente pensa muito na questão da fricção, né? Então, a gente pode... hoje, quando você vai, por exemplo, escolher um aplicativo que é o que você usa para pedir uma comida, ou que você usa para o táxi, as pessoas vão tendo cada vez mais preferência, inclusive dentro daqueles aplicativos, por coisas que sejam a mais suave possível. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo há poucos meses atrás, que eu resolvi assinar o YouTube simplesmente para não ver propaganda, porque as propagandas estavam criando um incômodo para mim, um processo desconfortável no consumo dos conteúdos que eu queria. Então, aquilo ali, para mim, era crítico na medida que eu queria o conteúdo, etc. Tem aplicativos que eu escolho, assim também, que são aqueles que me fazem o checkout mais rápido, mais simples, que eu sei que eu posso comprar, e se a gente tiver numa live aqui, eu falo, recebe aí na portaria, que eu não vou ter que descer para pagar, nem nada disso. Então, só que quando eu penso nisso no mercado imobiliário, existem vários pontos de fricção nesse processo. Hoje a gente, conversando sobre tecnologia, inclusive em instituição financeira, a gente fala, cara, o seu banco tem que me dar a mesma experiência do Uber, porque é só eu clicar com o dedo e tem que se resolver tudo ali. E aí, quando a gente pensa em mercado imobiliário, muita gente ainda, poxa, isso já chegou no mercado imobiliário, né? E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho quais são as principais dores do mercado imobiliário que vocês enxergam e que a tecnologia vem contribuindo para fazer superar isso e tornar o processo com menos fricção. E aí a gente tem várias pontas. A gente tem aquele cara que quer comprar um imóvel, aquele cara que quer vender o imóvel, a gente tem o cara que quer alugar o imóvel, a gente tem aquele que é um especialista em compra em leilões, a gente tem, quem mais? Aquele que é investidor imobiliário. Então, eu gostaria, nesse momento, que a gente falasse um pouquinho das fricções que existem no mercado imobiliário frente a essa nova realidade, facilidade total. Aqui, quando eu falo com você, se eu quiser, eu pego o lanche, ele vai chegar aqui, aqui em alguns segundos. Tem um pessoal que vende um açaí aqui perto que chega antes de eu ir lá, chega muito mais rápido. Então, assim, como é que isso vai se incorporando em termos de tendência ao mercado imobiliário? E o que vocês têm para falar sobre essa superação das fricções e as fricções especificamente, as que estão sendo resolvidas, digamos assim? Se me permite, André, pessoal, acho que é legal começar dizendo o seguinte: eu não sei se os demais concordam comigo, mas tecnologia e mercado imobiliário normalmente são expressões que a gente não vê comumente juntas, né? Eu, como vim da incorporação, a gente via muito se falar a mesma coisa, de que no mercado automobilístico tudo era robotizado, enquanto na construção a gente continuava vendo tijolo sobre tijolo 50 anos depois, da mesma forma. Se você pegasse uma foto da construção há 5 anos atrás, era a mesma coisa. E as transações em si, quer seja de venda ou de locação, como você disse, quer seja a venda de um novo pela incorporadora, ou quer seja a venda de um imóvel usado, com os mesmos desafios. Talvez porque as pessoas têm um pensamento de que aquilo talvez seja a transação mais importante da vida dela, logo precisa ser algo artesanal. E aí o mercado inteiro, talvez, de alguma forma, absorveu isto culturalmente, né? E aí eu pensei aqui numa forma, né, para responder essa sua pergunta, quebrar essa cadeia aí de uma transação, pegando o exemplo de uma transação de venda, em 4 etapas, pelo menos, né? Quando a gente pensa a busca, que é onde, inclusive, o imóvel web está mais inserido, o processo de busca é um processo complexo, ou seja, a gente termina vendo que a definição de compra é difícil para o usuário, né? O Roberto vai poder explorar isso um pouquinho mais. A questão do crédito, né? Segundo ponto, é uma questão de altíssima complexidade. Cerca de 70% das transações hoje de compra e venda são feitas com financiamento.
gente, se financiamento, quer seja qualquer tipo, ou de qualquer maneira, quer seja para o seu primeiro imóvel ou para o seu segundo, se esse negócio é um negócio complexo, e a complexidade começa já no lead, no cliente, que normalmente, e é normal isso do ser humano, ele não sabe qual é o potencial dele. O sonho dele normalmente é muito maior do que as condições financeiras dele. Começa já daí. E aí você tem as dificuldades com os bancos, enfim, o interveniente quitante, o score que termina sendo superficial, o banco vai lá e te reprova o crédito porque a sua filha não pagou uma conta de R$10, ou seja, então, o crédito é, de fato, um desafio. E depois a documentação, para levantar essa documentação do imóvel, para entender como é que está a situação do comprador, a situação do vendedor. E ainda eu diria, imóveis irregulares, né? Um número que eu tenho também, André, é que 50% hoje, especialistas dizem que cerca de 50% dos imóveis brasileiros são irregulares. Ora, se 70% das transações de venda e compra utilizam financiamento e cerca de 50% dos imóveis hoje no Brasil são irregulares, nós já temos um problema. Não se consegue com um imóvel irregular um crédito, um financiamento. Então, segue mais um desafio. E por fim, então, ou seja, temos todo um desafio de documentação. E, por fim, eu diria, no registro de imóveis. Né? E esse é legal explorar esse assunto aqui nessa live, porque isso é uma coisa clara, que eu tenho muita clareza que o benefício, que a resolução deste problema vai ser um dos resultados já da pandemia. Né? Vou comentar um pouquinho aqui com vocês. Mas, ou seja, se a gente pega essas 4 etapas aqui, né, você falando da fricção, das dificuldades, dos problemas, ou seja, procurar o meu imóvel é difícil, conseguir o crédito para comprá-lo e as condições é complexo, depois arranjar a documentação, o avaliador do imóvel é algo extremamente burocrático e depois, por fim, o registro em si. Então, um processo lento, complexo, burocrático, com vários entes, com problemas de segurança da informação, com uma série de inseguranças de todos os lados, do corretor, do vendedor. Então, acho que vai ser legal a gente explorar, porque, na minha leitura, essa transformação digital que a gente está vindo agora, ela vem para resolver problemas que estão em todas essas etapas. E aí, pessoal? E aí, Marcelo? O que você acha disso aí? O que você tem para complementar essa ideia aí? Eu acho que o Thiago abordou bem o ponto aí. O mercado imobiliário, assim como o mercado financeiro, né, ele é uma das indústrias que mais demorou para buscar inovação e que talvez aí em comparação ao mercado financeiro, que talvez tenha demorado, seja o mais lento para se mover, né? E trazer inovação para o seu cerne ali, para facilitar o processo. E eu acho que muito disso tem a ver com os vários pontos de contato, né, que você tem na compra do imóvel, na locação. A gente não está falando de uma instituição financeira, né? A gente está falando, primeiro, se a gente for separar esse mercado, eu gosto sempre de separar ele em 3 caixinhas, né? A gente tem o mercado primário, onde você tem construtoras, incorporadoras, e ali você tem um mercado um pouco mais estruturado. Depois a gente vai para o mercado secundário, que é onde estão os imóveis usados, né? Então, você imagina, você vai comprar uma casa, você vai lidar com um ser humano lá que pode ou não entender de tecnologia, né? Pode ou não confiar que o que ele está fazendo na internet realmente está funcionando, enfim. E a terceira caixinha, que a gente chama aqui, né, de mercado terciário, que é um pouco esse mercado dos imóveis que não aparecem, né? Que são os imóveis onde a gente escolheu atuar, que são os imóveis de banco ou os imóveis que estão judicializados, né? De alguma forma fazem parte aí de garantias ou de processos judiciais. Então, a gente tem muita ponta de contato para conectar nesse processo, né? Então, a tecnologia você não está ligando ponta a ponta de forma simples, né? Acho que o Roberto vai poder contar um pouco isso. Quando você vai principalmente para varejo, para B2C, você tem que conectar vendedor, comprador e tem que dar match. E não é só match no imóvel, é match mental, né? Os dois têm que acreditar que aquela transação pela plataforma realmente pode ser algo que funcione. Então, de fato, eu acho que tem esse desafio, né, das várias pontos de contato. Ao mesmo tempo, a gente defende muito isso aqui, você tem que ter um processo digital, né? Ele tem que ser físico e digital, e isso tem que caminhar junto, porque quando a gente fala dos cartórios, quando a gente fala das prefeituras, né,
Você vender imóvel em grandes centros, né, onde você tem toda a tecnologia embarcada, já é um desafio, né? Você imagina você vender um imóvel a 400 quilômetros de Manaus, né, mata dentro, assim, onde você tem municípios muito pequenos, e aí os cartórios muitas vezes não estão digitalizados. Então, acho que isso é o que torna o mercado imobiliário um pouco mais lento, né, na transformação, mas eu acho que, de alguma forma, nós aqui estamos, junto com tantos outros, né, tentando trazer essa inovação para fazer do mercado imobiliário o que aconteceu com o mercado financeiro, né, que a gente mude a experiência de quem compra e vende. Não vou usar agravante, mas com um desafio adicional que o mercado financeiro, bem ou mal, os produtos são todos padronizados, né? Então, um CDB é um CDB, um fundo é um fundo, então são coisas, um empréstimo é um empréstimo, né? O imóvel dentro do mesmo edifício, ele é diferente, né? Pela orientação solar, pelas condições de manutenção, etc. Roberto, diga lá, o que você tem para contribuir nessa primeira rodada aí? Bom, eu acho que o Thiago e o Marcelo abordaram alguns pontos, eu não vou tentar talvez dar um outro ponto de vista, né, ou acrescentar, né, o que eles colocaram, né, que realmente, assim, a parte de crédito, né, assim, eu estou no mercado desde 2000, né, então, praticamente, né, o Imóvel Web nasceu, acho que em 99, 2000, na época era Planeta Imóvel, antes o nome do Zap. A gente ia nas imobiliárias, pegava a ficha, aquela ficha, cartãozinho mesmo, e digitava para subir para o portal, né? Então, e na época a gente chegava nas imobiliárias, as imobiliárias da época da IOAP, né? Então, em 2000, eu passei esse processo de falava que internet não funcionava, o que funcionava era jornal. É claro que a audiência e o acesso à internet no mundo inteiro aumentou. E durante esses 20 anos, eu posso dizer assim que eu tive algumas experiências, até eu vou falar que uma boa parte mal sucedidas, né? Então, em 2001, 2002, a gente tentou fazer um MLS, né? Para quem é do mercado, com o modelo americano de organizar os imóveis. Em 2000, aí com a rede Secov, em 2006 a gente tentou fazer de novo. Lá atrás a gente desenvolveu um sistema, quando não tinha sistema, ninguém tinha sistema era em VB, não era web. Então, enfim, eu já fiz várias apostas aí nessa área, nessa questão de tecnologia. Então, eu tenho talvez aí um pensamento um pouco diferente, que assim, é claro que tecnologia é algo que ajuda, mas só lembrando a sua pergunta, você falou das dores, né? Então, se a gente for olhar o mundo, né? Então, os problemas que tem no Brasil, tirando os Estados Unidos, que é a exceção, né, no mercado imobiliário em termos de organização de informação e confiabilidade de informação, praticamente todos o resto, né, o Brasil incluindo, não tem um sistema de imóvel exclusivo, não tem essa parte de confiabilidade de informação, mas tem uma coisa que é diferente. Por exemplo, na Europa, para você se tornar um corretor, não é fácil, né? E com isso você acaba elevando a qualidade dos corretores. No Brasil, é um curso à distância já há muito tempo, né? Então, assim, eu tenho Cresce. Então, existe uma diferença do profissional brasileiro, do americano, do europeu. Então, falando um pouco de dor, eu acho que a maior dor do mercado brasileiro é a falta de confiança. E aí, seja confiança na informação, do tipo, o que eu estou vendo, vou citar você, Thiago, no Imóvel Web, a informação desse anúncio é correta? E, eventualmente, não é correta por 1000 razões. Posso dar umas 30 razões aqui, né? Mas aí é algo, né, que eu sofri, né, no Zap, no Imóvel Web, de vários amigos chegavam para mim e falavam assim: pô, Roberto, bacana pra caramba a ferramenta, só que eu mando mensagem para 10 anúncios que tem lá, 2 retornam, e dos 2 que retornam a informação não está correta. Então, aí eu volto na questão da confiança, né? Então, essa questão de
falta de confiança na informação, eventualmente na falta de confiança, porque você fala com um, fala com outro, eventualmente a pessoa vai ficando desconfiada, né? Você deu o exemplo do Uber, né? Você não tem nenhuma dúvida quando você chama o Uber que vai chegar. Às vezes o motorista cancela a corrida, mas o aplicativo vai te mandar um outro carro lá para chegar. Então, assim, você confia né, no que você está vendo no mapinha, que o cara está chegando a 2 minutos, ele está chegando, ele vai chegar em 2 minutos. Então, isso é algo que se constrói, né? E no Brasil, e como nos outros países, né, o mercado imobiliário é altamente fragmentado. Então, aqui no Brasil, vou dar um exemplo de diferença, que eu viajei, estudei vários mercados, você vai para uma imobiliária sei lá, da Inglaterra, da França, você chega para o dono da imobiliária de um local, você fala assim, quantos imóveis você tem? Ele fala 40. Eu falo, mas como assim 40? Você chega no Brasil, como? Ninguém tem 40 imóveis, o cara tem 500, 2.000. Mas aí, lá, os 40 imóveis, para eles pegarem os 40 imóveis, o cara vai lá, vê documentação, coloca tudo certinho. Então, a dinâmica acaba mudando muito. Mas, assim, eu tento sempre explorar um pouquinho, sair da caixinha, né? Achar que a gente é o centro do universo, né? O centro do mundo, e olhar os outros mercados imobiliários. E o que eu constato é que a dinâmica aqui do Brasil é muito diferente. Então, você vai para os portais, você vê lá que tem centenas de milhares, então o Thiago pode confirmar, de anúncios, mas eu tenho certeza que o Thiago não bota a mão no fogo se esses anúncios realmente existem. Então, isso é uma dor, né? Então, só estou citando um exemplo aí que no final vai chegar nessa questão da falta de confiança. E a minha opinião é que a tecnologia ajuda, mas não é algo do tipo assim, eu vou colocar o sistema tal, minha vida vai mudar, né? Porque, na verdade, qualquer sistema, na verdade, se adapta à maneira que você trabalha. Então, existe uma questão aí que, né, assim, fui 5 anos na Lopes, né? Na Lopes a gente tinha Cível, né? Várias imobiliárias têm Salesforce, tem sistemas ótimos aí. Então, a questão, às vezes, né? Não vamos achar que a tecnologia vai ser a salvador da pátria, assim, do tipo, vamos adotar tecnologia, as dores do mercado imobiliário vão mudar. Então, é só, talvez, aí colocar uma pitada de pimenta aí na discussão com relação ao uso da tecnologia e a solução das dores. Legal. Aí, nesse caso aqui, pelo que você está comentando, então, eu estou pensando assim, que uma coisa é o uso da tecnologia para facilitar um processo meu enquanto um player do mercado, e outra coisa é a tecnologia para facilitar a vida do cliente ou para diminuir a fricção nos pontos que vocês colocaram, a parte de documentação, a parte de registro, a parte de financiamento, a parte de segurança, que aí entra tanto o aspecto da segurança na informação, né, que foi um ponto que você levantou, quanto a segurança mesmo da lisura daquela negociação, e o excesso, né, como o Marcelo colocou, de pontos de contato. Então, quer dizer, de fato, a jornada é uma jornada que necessita com que você costure um monte de ponta para poder lá no final ter lá o seu registro do seu imóvel, se for essa jornada, e efetivamente estar dentro dele lá, né, morando, digamos. E aí, então, até em cima disso, Roberto, que você falou, e já que você jogou essa visão aí para poder apimentar a discussão, então eu já vou meter mais uma apimentada na discussão aqui, mas aí com os outros dois aqui, ó, tá? Aí depois a gente fecha contigo de novo. Aí eu queria saber o seguinte, esse alerta que o Roberto está fazendo da tecnologia, ajudando, mas não necessariamente eliminando a fricção, é uma coisa, eu aparentemente olho como a tecnologia para dentro, mas agora vamos falar da tecnologia para fora, ou seja, na experiência do usuário, do cliente da tecnologia, que não é da tecnologia, do mercado imobiliário, cuja tecnologia tem que permear e facilitar esse processo. Como que a tecnologia está sendo efetivamente incorporada para facilitar esses processos todos, essa jornada toda, e aí os exemplos de vocês mesmos são ótimos aqui para ilustrar, entendeu? Porque aí eu posso falar assim, cara,
o meu contrato de aluguel aqui acaba em setembro. Como é que eu vou resolver esse troço? Eu vou ter que andar aqui em Pinheiros, nas ruas, e procurar as placas de aluga-se, por exemplo? É isso que eu vou ter que fazer? Porque muita gente, às vezes, nem tem o conhecimento das possibilidades que ela já tem de seleção, de oportunidades, de compra, de venda, de aluguel, etc., e como que isso pode ser facilitado, né? Então, dessa vez eu vou começar com o Marcelo, depois Thiago e finalizo com o Roberto, beleza? Vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Eu acho que, na verdade, a provocação do Roberto ela é muito pertinente, porque quando a gente fala de tecnologia, né, é muito natural a gente tentar automatizar algo que a gente faz, né? Então, esse processo, ele traz uma melhoria operacional, né? Então, você fica mais eficiente, você fazia com 20 pessoas, você faz com uma. Então, de fato, se for para... é natural a gente usar como referência os processos que a gente conhece, né? Por isso que, quando a gente fala de inovação em tecnologia, uma palavra que eu acho que é muito bacana quando a gente fala disso, é a transversalidade, né, da inovação. É quando você tem inovação de outros setores atravessando verticais que estão muito consolidados, né? Então, quando a gente vê uma empresa de tecnologia, né, para a gente traçar o paralelo aqui do Uber de novo, né, voltar lá no teu exemplo, eu sempre me pergunto por que as cooperativas de táxi não lançaram um aplicativo há, né, alguns anos atrás. Porque você tentar automatizar ou garantir feudos, né, ou garantir que o seu mercado não vai ser atacado, essa super proteção, em tempos de tecnologia, você não tem, né? E aí se deixa de olhar para o consumidor, porque é o que você está falando. Quer dizer, eu olho para o meu processo, eu olho como eu me blindo e não o que o consumidor quer, o que o meu consumidor está pedindo. Então, quando entra, né, ou quando a gente escuta os movimentos, por exemplo, do Facebook lançando uma moeda, esses movimentos são sensacionais, porque significa o seguinte, que é um cara que não tem amarração nenhuma com o teu mercado, ele vai te atravessar e ele vai lançar algo que o cliente, que o usuário dele busca e que talvez você, na tua indústria conservadora, não tenha feito. Então, né, e eu vejo muito isso do nosso lado aqui, né? Quando a gente falava que ia vender imóvel de banco, com as suas particularidades, né? Usando a internet para o cara fazer uma proposta no imóvel, alguns deles ocupados, né? Porque é uma característica desses imóveis ainda, você paga muito barato no outlet, mas você paga barato porque ele tem um estresse, né? Então você vai ter que desocupar esse imóvel. Ele falou, tá, mas o cara vai fazer isso à distância sem você ter um correspondente, um preposto lá, né? E isso, de fato, acontece. As pessoas estão ávidas, né? Então, 78% da nossa base é uma base que não comprava em leilão, porque não entendia o modelo, mas olhava para esse setor querendo entrar nele, né? Então, o simples fato de você facilitar o acesso, e eu acho que o fato de não ter o compromisso, né? Hoje a gente além do outlet, a gente é um marketplace. Então, embaixo da gente tem imobiliária, tem corretor, tem leiloeiro, são grandes parceiros, mas a prioridade é o cliente. Então, quando ele chega falando que quer algo diferente, a gente não tem amarra para atender, né? Eu acho que é isso, talvez não só no discurso, mas quando a tecnologia ela vem, né, para sem amarração nenhuma, né, se desprender disso e atender a necessidade do consumidor, aí ele é soberano, né? Aí ele tende a ser o cara que vai divulgar, que vai virar um hard user lá da tua solução, e que é o que você está falando, quer dizer, que em pouco tempo você citou o Uber, citou o iFood, citou a menina do açaí, porque você, como consumidor, está fazendo, né, para você isso é importante. Então, acho que não vejo como um vertical. Então, toda vez que eu escuto, o fulano, o taxista, inventou um negócio, pode escrever que ele está se blindando. Dificilmente ele vai fazer algo que seja... pode trazer valor, pode melhorar o processo dele, mas raramente é disruptivo, raramente entrega todo o valor que o mercado está esperando receber. Legal. Eu vou pegar um pouquinho do que os dois falaram para dizer o seguinte, o Brasil ele tem características próprias, e se a gente entrar em cada região aqui, e é por isso que existem, inclusive, portais locais, cada... Tem um áudio aberto aqui.
monte de ligação de segurança. Com problema na tecnologia lá por trás e então temos tropeços aí, então vocês desculpem até as interferências. Tá tranquilo. Então, o que acontece? As particularidades brasileiras, elas levam, por exemplo, nós que somos um portal de abrangência nacional, realmente o que o Roberto falou é um grande desafio, porque como que eu posso ter uma oferta massiva de maneira que atenda o Brasil inteiro para uma compra que normalmente é a compra mais importante da vida de alguém e que o cara espera algo bastante personalizado daquela sua experiência. E aí existe essa questão cultural brasileira, ela traz pimentas, é claro, nós como estamos em 8 países, a gente é especialista em América Latina e está olhando o tempo todo para esses caras, a gente está olhando para o Idealista na Espanha, para o Zillow nos Estados Unidos, para o Portal da Austrália, pelo menos esses 3 mercados a gente está olhando o tempo inteiro. Né? E por que esses caras não vêm para cá, para o Brasil? Porque aqui tem particularidades, então não adianta eu criar uma tecnologia ou trazer uma ideia, pelo menos é como a gente pensa, de falar assim, olha, eu vou fazer algo que é o seguinte, para acabar com a exclusividade do Brasil. Essa é uma particularidade do mercado nacional. Como que eu convivo com isso e como que eu trago, como que eu agrego valor na cadeia brasileira? Bom, então, assim, nós do Imóvel Web, eu acho que o primeiro ponto, e desde os últimos anos a gente vem trabalhando nisso, eu vou falar alguns exemplos, é que é o seguinte, a gente não pode ser um portal de classificados que pega o jornal, ou seja, o antigo jornal, que ainda existe, mas papel, onde você põe o seu anúncio de imóveis lá, e 4x4, você botava 4/4, e transfere isso para o portal online. De forma nenhuma, se a gente fizer isso, a gente morre amanhã. Então, só que, por outro lado, entre essa questão cultural e tem toda a discussão de inserção da tecnologia e a gente em si promover essa mudança, o nosso desafio é o seguinte, a gente não pode entrar aqui na discussão de quem vem primeiro é o ovo ou a galinha. Se temos essa abrangência nacional, eu acho que é uma responsabilidade nossa trazer, através da tecnologia, a mudança que o mercado precisa. E isso precisa começar do simples. Ou seja, as maiores dificuldades do nosso mercado, e eu comecei falando disso, o Roberto comentou um pouco, algumas coisas são dificuldades, outras são desafios do setor que estão em complexidades. Então, assim, eu não vejo a tecnologia no nosso mercado como algo, a gente pode, disruptivo, altamente disruptivo, de maneira que a gente vai falar em como a holografia. Posso explorar isso aqui, faríamos uma live só para falar como será o imóvel daqui a 50 anos e as transações. Mas a forma que eu enxergo é o seguinte, a tecnologia ela precisa ser usada para simplificar a experiência, desburocratizar, agilizar o processo e trazer confiança. A palavra que o Roberto falou de confiança é a palavra-chave que a gente usa todos os dias. Então, quando eu falo que o lead ele vai apertar o botãozinho do WhatsApp e ele já vai cair direto, já vai aparecer um corretor e a mensagem daquele lead cai direto para o corretor e o corretor já tem ali o WhatsApp dele e já na hora é só mandar a resposta, parece algo simples, todo mundo utiliza o WhatsApp. Que dificuldade tem a tecnologia do WhatsApp? Você baixou, instalou, está funcionando, como o Marcelo explorou bem do Uber. Quando você olha hoje para o lado de cá, na experiência que o usuário tem, que disrupção que há ali, a não ser você conectar um monte de gente. Então, isso é um pouco do que a gente está ali pensando todo dia. E aí, por exemplo, você fala, os imóveis repetidos, bom, eu dependo do corretor que se um imóvel foi vendido e ele anunciou no meu imóvel, como eu posso saber se aquele imóvel já foi vendido ou não para que ele seja baixado? Veja, eu posso simplesmente jogar essa responsabilidade para o corretor, para o anunciante e ficar nesse ciclo danoso para o mercado, eu posso trazer tecnologia para isso. E, através da tecnologia, eu falar o seguinte, eu faço as perguntas certas para ele, eu tenho integração com cartórios para verificar matrícula, eu tenho, por exemplo, o anúncio. Alguém fala, poxa, mas esse anúncio aqui ele não está bom. A gente tem uma ferramenta que é o Quality Score, onde eu estou mandando mensagem o tempo todo para o cara falando, seu anúncio aqui está 50% só de qualidade. Se tiver abaixo de X%, eu não deixo ele publicar. Então, é a tecnologia fazendo isso, porque em 5 milhões de anúncios, eu não consigo ir lá e pôr uma equipe para fazer isso. Eu preciso da tecnologia fazendo isso. Eu poderia dar uma infinidade de exemplos, mas eu acho que, assim, a gente precisa pensar a tecnologia, e a gente está fazendo isso com qualificação, a gente está fazendo isso com integração. Então,
a visão que o Imóvel Web tem disso, e aí eu já trago para o próximo ponto para entregar para o Roberto, é dizer o seguinte: mais do que um classificados, e a gente vem trabalhando isso nos últimos anos, o nosso objetivo, e alguns concorrentes, alguns competidores nossos até têm pensado em montar imobiliária própria e tal, esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é o seguinte: como eu posso ser uma plataforma tecnológica para as imobiliárias e corretoras do Brasil inteiro que possa agilizar e fazer com que todos esses problemas que a gente comentou e essas soluções que Marcelo e Roberto falaram estejam disponíveis para ele? Como que a gente pode fazer para isso acontecer? E a gente está fazendo isso. E a gente está desenvolvendo, por exemplo, uma vertical onde eu trago desde solução para aluguel, a solução de digitalização de documento ou a solução de matchmaker, por exemplo. Então, pensar como que a tecnologia pode, pensando cada etapa do processo e resolvendo parte a parte de cada problema. Bom, vamos lá. Eu acho que é o exemplo que até o Marcelo utilizou, né, falando sei lá, do táxi querendo se reunir para tentar se proteger, né, meio se preservar. Eu acho que eu acho que é algo que, se você quer inovar, e essa grande dificuldade, você tem dificuldade de você rever a maneira, tudo que você faz hoje, né? Então, é claro que você pode pegar em algumas partes do processo e automatizar, né? Um monte de coisa aí dá para automatizar e melhorar. Mas eu acho que a pergunta que todo mundo que está no mercado aí tem que se fazer para diminuir essa fricção é se só fazer essas melhorias pontuais de, sei lá, checagem de anúncio ou de colocar um WhatsApp é o que o consumidor quer no final, né? E entrando até um pouco na mecânica, né, de como o mercado trabalha, e é óbvio que o que eu estou falando, né, eu sempre tento explorar que não é uma coisa problema do Brasil, outras imobiliárias no mundo inteiro também trabalham dessa forma, mas as imobiliárias que têm tentado mais inovar é tentar quebrar aquelas regras que são usadas, né, ou a inércia da forma que as pessoas trabalham já há 50 anos, talvez desde que exista corretor imobiliário no Brasil. Então vou pegar um exemplo aí do Thiago. E é uma coisa, né? Quando eu fiquei na Lopes lá, quando você trabalha com lançamento, aí só citar o exemplo, né, do Marcelo, quando a gente gerava um atendimento de chat ou e-mail, telefone para corretor de lançamento, era uma beleza, porque era o rodízio ali, o próximo pega, atende, ok, porque o produto, né, tá na prateleira, né? Então qualquer um pode vender. Agora, a mecânica que acontece no mercado secundário, tradicional, o corretor entra na imobiliária, ele tem que buscar um imóvel usado ou locação, e se ele trouxer esse imóvel para a imobiliária, a regra tradicional é que ele atende o cliente que interessado naquele imóvel. Então, aí pegando o gancho de um portal, quando você gera um lead para um determinado anúncio, que é um imóvel que cai por uma imobiliária, normalmente o que acontece numa imobiliária é que quem atende aquilo ali é o corretor que captou o imóvel. E a chance de ele estar naquele momento na imobiliária é muito baixa. Então, por isso que o atendimento acontece. Eventualmente, coloca-se uma pessoa para fazer esse primeiro atendimento, aí alguém faz 2, 3 perguntas, ele não consegue responder, porque quem sabe mais sobre imóvel é o dono do imóvel dentro da imobiliária, e aí esse corretor demora 1, 2 dias, né? O problema tradicional aí que o Thiago sofre diariamente são reclamações de demora em tempo de atendimento. Então, assim, mesmo colocar o WhatsApp, eventualmente a pronta resposta sobre aquele imóvel, talvez a pessoa não vai dar, né? Então, acho que a questão aí é um pouco do que o Uber acabou fazendo, né? Então, assim, não criou um aplicativo, né? Ele realmente repensou o negócio inteiro, né? Então, o que eu cito um bom exemplo aí, que obviamente todo mundo conhece, né? Assim, nós, para não ficar citando a gente, né? Mas assim, é o que o Quinto Andar acabou fazendo, né?
Então, ele repensou a maneira que o corretor tem que trabalhar e até a forma que que é remunerada. Obviamente, tem corretor que não faz o mínimo sentido trabalhar no quinto andar, porque ele tem uma carteira, ele trabalha bem, não sei o quê, mas tem outras pessoas que se adaptam muito bem a esse esquema. Então, acho que assim, não tem certo e errado, mas é só uma questão aí que eu acho que a gente está discutindo, é a questão da fricção. A tecnologia pode ajudar em algumas etapas, mas a inovação normalmente vem de alguém que esquece a maneira que está sendo feita e repensa o negócio do zero, porque aí não tem aquela briga interna de você ter, né, de você mudar a maneira que você vinha fazendo, e obviamente, né, quem tenha uma receita acontecendo, né, cliente, então você fazer essa transição acaba sendo, isso não é só na indústria imobiliária, né, em qualquer negócio, empresas que estão incubando startups dentro, né, acho que até a Resale, o BTG faz isso bastante, né, então de trazer inovação para dentro de casa, mas justamente o que acaba fazendo é falar, ó, esse cara tem vida própria aqui, né, deixa ele quebrar a cara, tentando fazer as coisas que todo mundo falou que é impossível, né? Então acho que é um ponto interessante aí para todo mundo pensar. Legal. Nessa parte, assim, para mim o que está muito claro, assim, que eu estou retirando aí da conversa, principalmente do comentário seu aí, Roberto, nesse último caso, é aquela coisa, a tecnologia melhorando o processo e tecnologia não sendo sinônimo de inovação. Na tecnologia você usa e melhora o processo, beleza, vai melhorando eternamente, mas você pode melhorar o mesmo processo infinitamente sem promover nenhuma inovação efetiva, né? Você está falando da necessidade, que foi, como também o Marcelo mencionou, o Thiago, de você repensar tudo, e aí não é só usar a tecnologia para melhorar aquilo que você já faz. Mas, por outro lado, eu estava pensando aqui no seguinte, vocês deram exemplos do WhatsApp, ou do corretor que vai estar disponível imediatamente ou não, ou de alguém que fazer um primeiro atendimento. Essa melhoria de processo também, aí de processo mesmo, ainda antes da inovação, tá? Ela não tem um grau de importância elevado na medida em que ela possa retirar daquele contato pessoal, porque, veja, às vezes o humano ali que vai interagir, ele tem uma função muito nobre de mostrar o caminho, de prover uma assessoria para quem está na jornada, e muitas vezes ele está tomado por processos burocráticos que não dizem respeito ao atendimento ao cliente, e que aquilo atrapalha a qualidade do atendimento, atrapalha a orientação e assessoria a esse cliente, porque aquela parte de trás, o back-office ainda não foi resolvido, né? Então, eu estava pensando nisso e pensando o seguinte também, que aí entra o fator, até que ponto o fator comportamental, que aí vocês mesmos colocaram, assim, será que é isso que o cliente quer, que o usuário quer? O que ele quer? Nós sabemos o que ele quer? Será que ele quer um processo que funcione mais rápido ou qual a experiência que ele quer ter? E aí eu fico pensando o seguinte, uma vez que essa transição entre um modelo, vou colocar, extremamente analógico para um modelo extremamente digital, ainda não está 100% fechada, ele vai ter que ter uma adaptação. No caso que a gente exemplificou, por mais genial que seja, são serviços padronizados, transporte, o açaí é o mesmo, a pessoa está fazendo 50 lá agora, depois vai fazer mais 50 na próxima hora, não vai mudar. Mas o componente comportamental, eu queria que vocês dessem para a gente sinais de como isso vem se consolidando nesse novo comportamento. O que vocês estão vendo? Não, olha só, o que nós temos aqui é que o número de pessoas que vai até determinado ponto aumenta, ou a gente entende que a gente consegue digitalizar uma parte significativa do processo para promover uma boa experiência, e no ponto final ali de contato vai ter uma pessoa para fazer isso. O quanto dessa jornada consegue ser melhorada, e o aspecto comportamental, às vezes, do usuário, que por falta de confiança, que foi o que vocês mencionaram nas várias vezes, pode falar, não, mas eu prefiro falar com o cara desde o começo, porque eu não sei se o imóvel é esse mesmo, eu não sei se o financiamento é esse mesmo, eu não sei se a documentação é essa mesmo. Então, eu queria que vocês falassem agora disso especificamente. Comportamento que... Pode, claro.
O comportamento, como vocês estão percebendo o comportamento efetivo do cliente no aspecto cultural dele absorver isso aí, e o outro aspecto de onde do profissional está onde ele pode mais agregar valor nesse processo ao invés de resolver problema burocrático. Tá. Bom, eu vou dar exemplo da minha mãe, tá? Minha mãe tem 84 anos. A minha mãe é uma pessoa que ainda ela não confia nada digital, nada internet. Ela absolutamente me acha maluco pedir coisa pelo Rappi, assim. Ela fala, não, o cara vai te roubar, vai ter alguma coisa errada, assim, o cara vai pegar seu cartão, mas como assim você dá o cartão? Ela não entende, não entra na cabeça dela. Agora, tem um negócio que eu falo até internamente na nossa empresa, que assim, eu tenho 5 filhos, né? Eu tenho um filho de 17 a 2 anos de idade, né? Então, a ideia do Casas e o que a gente está fazendo, eu estou pensando como meus filhos de 2 anos vão comprar imóvel, sei lá, daqui 20 anos, ou vão ter experiência de pegar um negócio. Eu acho que essas coisas não é algo que vira a chave de um dia para a noite, obviamente, né? Então, tem uma questão de comportamento, tem uma questão de pessoas que se sentem mais confortáveis e menos confortáveis, de você ter um contato pessoal, de você ter um contato humano, e tem outras pessoas que não. Então, citando um exemplo, a gente faz, acho que pouquíssimo tempo, semana passada, retrasada, a gente vendeu um imóvel em 14 dias, praticamente, né, até falar online hoje em dia, né, não faz sentido mais, né? Mas assim, a pessoa ela entrou, e no caso a pessoa tem que entrar, a gente valida e-mail, valida telefone, coloca documento, fez uma parte de financiamento de crédito, tudo, não foi ver o imóvel. Não foi ver imóvel. Então, acontece. O que eu digo é assim, André. Bom, vou citar até um exemplo. Eu vendia da IOAP, né? Quando começou a internet no Brasil, eu tive provedor. E um dos primeiros sites que eu fiz foi de uma agência de turismo que foi muito grande, não vou citar o nome, mas que não existe mais. E o cara é meu amigo. E eu lembro quando eu fiz o site dele em 96, eu falei, pô, Felipe, vamos colocar aqui o cara já coloca o cartão, tudo. Ele falou assim, Roberto, você acha que um cara um dia vai mandar o filho dele para a Disney, sem falar com a gente de viagens? Então eu cito esse exemplo porque assim, se você pensasse que a minha filha, onde eu falei, vai no ponto. Que ponto, pai? No ponto de táxi. Tipo, não entendeu, ela tem 15 anos, entendeu? Então, assim, são coisas que eu acho que esses comportamentos vão mudando. Então, eu acho que o Thiago, ele falou inicialmente que todas as crises, né, assim, o que a gente viu de evolução aí em todas as indústrias, todos os setores nos últimos 3, 4 meses por causa da pandemia, foi incrível. Os cartórios teve uma grande evolução. Os bancos, a gente está fazendo integração com a API, com o Itaú, todo mundo correu. Eu tinha ido no Itaú, quando vai fazer a API? Putz, faz um robô lá, um crawler, dá um jeito lá, vai demorar. Recebemos essa semana, entendeu? Então, por quê? Pô, tem que fazer negócio. Então, acho que acelerou muito essa questão. E eu acho que muitas coisas, quem tem filhos, né, falam que a pior parte do home office é o homeschooling, né, de você ajudar seu filho na escola, no dia a dia. Mas assim, eu tenho filha que vai prestar vestibular. Ela fala, normal, se adaptou total, assim. Eu fico imaginando, como assim, eu tô no 3º colegial, tô no meu último ano aqui, puta, eu não vou na sala de aula. E ela falou, para mim tá super tranquilo, entrou num cursinho online, achou o máximo, olha, o que eu tenho que estudar por dia, tudo. Então, eu acho que assim, existe alguns paradigmas quando a pessoa fala não dá para comprar imóvel online. E eu acho que não é uma questão de tecnologia, é muito mais uma questão de comportamento. Acho que o Marcelo faz essa venda online, o Thiago deve ter 200 casos de pessoas que compraram sem ver o imóvel, então acho que cada vez vai ser mais frequente.
Legal. Marcelo? Eu acho que quando a gente... eu sempre... Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo no mercado imobiliário, é que o que a gente vende, na verdade, é informação, né? No final do dia, você tem alguém que quer comprar, né, um bem, um ativo, e o papel de quem atua nesse mercado é levar essa informação para essa pessoa tomar essa decisão, né? Eu tenho um estudo recente do mercado que fala, por exemplo, o que os corretores acham, né? Meio que aqueles memes de Facebook, sabe? Expectativa versus realidade, né? Então foi legal porque assim, o que o corretor acha que é inovação e o que o cliente quer, né? E aí tem um dado lá que é bastante interessante, porque a gente ouviu falar demais nesses tempos agora, sobre a tal da visita virtual, né? Pô, tá todo mundo inovando, como é que tá fazendo visita? E aí todo mundo tem uma solução de visita virtual, né, na manga para tirar. Só que esqueceram de perguntar para os russos, né? O que o cliente queria, né? E aí, assim, a grande parte dos clientes que buscam imóvel, o cara só quer saber o seguinte... O cara só quer saber o seguinte: aonde é que fica a jossa do imóvel? O cara só quer o endereço, entendeu? E aí a gente fica lá pensando como é que eu vou trazer tecnologia. Fala, não, experimenta dar um endereço para o cara, que o cliente já está satisfeito, porque nessa história de ficar preservando o imóvel, não, porque se eu divulgar, outro corretor vai vir, vai anunciar. Cara, aí o cara que mais importa nessa história não compra com você porque ele não sabe onde é teu imóvel, né? Então, acho que essa coisa de comportamento é muito isso, é ouvir o que o mercado está falando. Na internet, a gente tem que abrir mão de uma coisa que é a tal do mito da conversão perfeita. Às vezes a gente fica achando que fechando, blindando, você vai converter. Mentira, o cara vai fechar com você porque você deu mais informação, foi mais transparente com ele. E, né, no momento em que as premissas estão mudando, né, a gente está falando o seguinte, o que a gente fazia o ano passado, né, até eu conversando esses dias com uma pessoa, ela me falou assim, minha terapeuta falou que eu sou muito 2019. Eu achei fantástico. Eu falei, de fato, você está... Ela falou, vamos marcar um café. Eu falei, não, você está muito 2019, né? E aí coisas básicas. E aprender, né, a desconstruir isso para construir novas verdades, né? A gente, por exemplo, aqui na Resale, desde o começo, né, tinha essa dúvida, pô, as pessoas vão comprar, né, imóveis 100% à distância e tal. E aí agora a gente fez um piloto agora, o mês passado, até a gente aproveitou um feriado para isso, a gente fez uma ação relâmpago com alguns imóveis com muito desconto no site de madrugada, né? E não só as pessoas, a gente não fez divulgação nenhuma, a gente queria ver como era o comportamento orgânico, né? E, cara, surreal, assim, a gente, a partir dessa iniciativa, decidiu que a gente tem que ter um carrinho de compra, porque não só o cara comprou, como ele comprava em vários lugares, assim. Então, é Maringá, São Luís do Maranhão, Manaus, São Paulo. Que louco isso, né? O cara vai botando no carrinho os imóveis. Então, e aí você fala assim, tá, mas o que é isso? É o cara que tá, né, tem um mercado latente ali esperando pela informação. Então, quando tem informação, ele vai, né, ele vai buscar vai usar isso, né? Então, acho que o que o Roberto trouxe, acho que a gente talvez saia daqui é isso. Tecnologia não é sistema. Tecnologia pode ser processo, né? Pode ser sim sistema, mas pode ser simplesmente aprender que quem manda nessa jossa toda aqui é um cara que se chama cliente, né? E a gente respeitar isso, acho que muda a forma como a gente atua nesse setor, né? Legal. Tiago, agora fazer seu comentário, aí depois eu já vou finalizar, tá, pessoal? Até para a gente respeitar o horário aí que a gente reservou com o pessoal, mas teve uma colocação aqui que foi feita no chat que eu vou jogar isso aqui e se virem aí. Exatamente, sem endereço eu como consumidor já vou ver outras imobiliárias. Tá aqui no chat aqui a participante disso. Inclusive eu vou dizer que quando a gente tem alguma coisa para alugar aqui em casa, na família, alguma coisa assim, minha mulher fala, esse prédio eu acho que é aquele. Não, olha só como é que tá de lado, tem aquele vermelho do lado, é aquele mesmo, não é? Pô, eu quero saber qual é a rua que é realmente, pô. Será que não é informação legítima eu saber isso no processo de decisão? Realmente, eu concordo aqui com o nosso colega comentário e concordo com a preocupação aí. Tiago, siga lá. E aí é o seguinte, depois tenho uma pergunta rapidinha para a gente encerrar, beleza?
Legal. Não, eu concordo plenamente com os meus amigos aqui. Eu diria o seguinte, nós, enquanto portal, temos um desafio gigante, que é, imagina que vocês, quem tem uma empresa, tem uma equipe de 10, 20, 30 vendedores, vamos dizer, que ele vai treinar esses vendedores, falar, eu quero que você venda com esta filosofia, desta maneira, atenda o cliente desta forma. Imagina eu, que tenho todo o objetivo, enquanto portal, de que a venda se concretize da melhor forma possível. Eu tenho 5.000 clientes na minha plataforma, que imagina que um cliente é uma imobiliária normalmente. Imagina quantos corretores eu tenho com anúncios ali. Ou seja, esses são os caras que eu não treinei, que eu não consigo fazer um acompanhamento do trabalho que ele está fazendo, e se ele entregou um bom serviço lá na ponta, e o que o Roberto falou, eu vou receber reclamações disso, recebo, mas, como eu disse, não nos isentamos disso. Eu acho que a empresa, enquanto empresa de tecnologia, ela tem a missão de dar essas ferramentas e tentar evitar que o cara, de alguma forma, tenha que apertar o botão errado. Ou seja, se eu puder que o cara aperte um botão e eu já o coloque nos caminhos, é isso que eu vou tentar fazer. Então, por exemplo, a gente tem um produto que chama Smart Lead. Nesse Smart Lead, eu pego lá a consulta do André Bona e olho todo o caminho que ele fez. Eu olho se ele está procurando 2 imóveis, 3 imóveis, se ele parou mais tempo em imóveis entre 300, 400 mil, e eu entrego um relatório junto com o cadastro do André Bona que falou, me contate, eu entrego um relatório dizendo o seguinte, o comportamento do André Bona no nosso portal tem sido este aqui. Para garantir, ou seja, a tecnologia ela é uma amiga nessa perspectiva, porque ela vai garantir que o nosso amigo lá da ponta corretora, imobiliária, ele entenda a real necessidade. Inclusive, eu faço uma pesquisa para saber se o cara tem crédito aprovado no mercado, para falar para ele, ó, e ele tem crédito aprovado e de X. Ou seja, é a tecnologia ajudando. Respondendo um pouco do que você até falou anteriormente, André, sim, é totalmente possível fazer uma venda e um processo do começo ao fim, totalmente digital, tecnológico, isso aí ninguém tem dúvida. E falando sobre o comportamento, eu trouxe alguns dados aqui, né? Eu falei, bom, se alguém perguntar, eu tenho esses dados aqui. E aí, indo com a sua pergunta, veja, as pesquisas online, antes de comprar um imóvel, em 2011, representavam 60%. Agora, antes da pandemia, elas estavam representando 71%. Ou seja, 60% dos consumidores que compravam um imóvel, antes eles passavam no online para checar, para olhar dados, para olhar informações, ou faziam boa parte da sua experiência por via online. Já estamos em 71%. Com a pandemia, é o que eu falei no começo do nosso papo, a gente acelerou 4, 5 anos todo o processo de transformação. Porque, nesse momento, a tecnologia, quando a gente fala que em tour virtual a gente lançou em 2017, veja, e a gente lançou em 2017, no entanto, o meu Quality Score está brigando com o corretor lá para falar para ele, ó, você tem direito a pôr 30 fotos, você só colocou 3. Será que com 3 fotos o cliente, ele pode querer decidir sobre a sua compra sem visitar? Então, assim, talvez quem está ainda com a mentalidade de 2019, como o pessoal comentou aqui, ainda pensa o seguinte... Quem ainda é bem ultrapassado, né? O pessoal com a mentalidade de 2019 vai falar, não, ninguém nunca vai comprar, vai pegar um caso lá, o Roberto, que trabalha com inovação, vai trazer um caso lá. Não é um caso, gente. Na pandemia, o corretor que fala, eu não trabalho no online, ou ele saiu do mercado, ou ele deu uma pausa, vai fazer outra coisa, vai voltar só depois que acabar a crise. Então, assim, o que a gente está vendo nesse momento, e o comportamento do consumidor, ele muda o tempo todo, como o Roberto falou, ele muda, inclusive, por causa da pandemia. Veja, o indicador do nosso portal. Durante os 2 meses de pandemia, o indicador de busca de imóveis rurais aumentou 52%. Parece até óbvio dizer, as pessoas estão procurando um refúgio para o isolamento e tal. Mas veja... E vamos pegar o óbvio, espaço para home office, uma área para dividir onde ficam as crianças no homeschooling, ou seja, o comportamento do consumidor, mas não só o comportamento dele nas plataformas, no uso da tecnologia, mas o comportamento final dele de escolha. Veja, gente, já tem legislação sendo aprovada de que os novos imóveis os novos imóveis que não são baixa renda vão ter que vir já com um sistema para carregar os carros elétricos. Isso já está entrando em legislação.
E eu conversei essa semana com um tabelião aqui de São Paulo, que me explicava, né, e nós vamos fazer uma live quinta-feira sobre isso, e ele vai participar junto conosco, dizendo o seguinte, que foi feita uma reunião entre a entidade de classe dos tabeliães e o CNJ, onde eles definiram uma plataforma nacional para venda e a escrituração ser 100% digital em quaisquer cartórios do Brasil que disserem eu tenho interesse, sem custar um centavo, nem para o cartório adicional e nem para a pessoa que está ali buscando o seu imóvel, o vendedor. Veja, uma coisa que a gente já faz, mas ver os cartórios correndo para se adequarem a isso é o que nos deixa feliz. Entendeu? Por quê? Pegar uma empresa inovadora e lançar um case, ou colocar na revista, falar fiz uma venda, 5 vendas, é possível, claro, mesmo que não tivesse esse esforço dos cartórios. Mas ver uma entidade de classe unida e em parceria com os cartórios, bancando essa iniciativa para o Brasil inteiro, isso sim, eu acho que traz para a gente a ideia de que, poxa, eu que sou portal, que tenho que pensar massivamente, eu acho que a gente está conseguindo sim evoluir para o Brasil inteiro. Alguns, culturalmente, né, a mãe do Roberto talvez nunca vai entrar realmente no nosso portal. Mas a cada dia que passa, ela vai ser minoria. Perfeito, entendido. Bom, pessoal, queria agradecer a todos aí pelo nosso papo, foi muito legal. Vou passar a palavrinha para cada um de vocês, para vocês se despedirem do pessoal e deixar a última mensagem, que é o seguinte: o que quem está assistindo aqui agora pode esperar em termos de novidade para melhorar essa experiência para breve. Mas olha, tem que ser 40 segundos cada um, viu? Beleza? Roberto, você primeiro. Bom, quero agradecer a todos aí a participar e eu vou pedir para as pessoas seguirem a gente nas mídias sociais e checar as novidades do Casas, é www.casasai.ai, e que a gente vai ter umas coisas bacanas aí para quem é comprador, proprietário, vai ter várias novidades aí acontecendo nas próximas semanas e meses. Boa. Tiago? Bom, mais uma vez, obrigado, Marcelo, pelo convite, André, pela condição, Roberto, pela participação. Foi um prazer estar com vocês. Eu acho que a minha mensagem final é que o Imóvel Web, enquanto empresa de tecnologia, nós estamos imbuídos em sermos, de fato, o maior parceiro da imobiliária. Nós não queremos montar a imobiliária e ser o concorrente deles. Não, a gente quer que, em qualquer das etapas que a imobiliária precise, ela tenha em nós ali uma solução tecnológica, que ele não precise ir lá e comprar um RP, um grande sistema que vai custar uma fortuna para ele. Não, ele tem uma plataforma que vai atender de ponta a ponta todos os pontos, todas as etapas e as dificuldades, e vai resolver as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia aí de venda, de aluguel e de tudo que está relacionado ao mercado imobiliário. Obrigado, gente. Boa noite. Bom, então eu puxo aqui. Então, agradecer, acho que primeiro de tudo, né, o tempo, a dedicação aí. Quando a gente pensou na primeira live, a ideia era trazer gente muito boa para compartilhar sobre uma ótica desse mercado, né? Então, ter aí o Tiago, o Roberto e você, André, conduzindo, é uma honra mesmo. A gente começou com o pé direito. Tivemos uns percalços de tecnologia, né? Porque, afinal de contas, é a nossa primeira. Então, se tem uma coisa que a gente sabe em startup é que a gente vai errar fazendo, mas que a gente erre rápido. Então, a gente vai circular o vídeo aqui para quem não conseguiu assistir, de vocês aí, se tiverem notícia, a gente vai rodar a gravação para todo mundo. E dizer o seguinte, eu acho que a gente, sob óticas diferentes, está todo mundo pensando em como fazer desse mercado um mercado focado no consumidor, né, no cliente. Muito legal ver que está todo mundo, né, com iniciativas para fazer isso, porque no final do dia aí, o que a gente precisa mesmo é fomentar a economia, né, fazer com que esse mercado, que é uma das principais indústrias, né, da nossa economia, que ela se movimente, que seja de um jeito diferente, que seja um modelo 2020, não um modelo 2019, mas que ela continue gerando riqueza, renda, que é isso que a gente precisa para atravessar essa fase difícil, né, do ponto de vista humano, mas que a gente ultrapasse isso aí com tecnologia, inovação e gente boa como vocês aí para contribuir. Beleza. Senhores, foi um prazer também aprender bastante aí sobre o que está acontecendo no mercado imobiliário. Obrigado aí pela oportunidade também de bater esse papo. Muitos comentários muito positivos aqui no chat, eu estou vendo. Muita gente, parabéns pela iniciativa, gostei do papo. Eu vi uma informação aqui que, cadê? Deixa eu ver.
vou falar, depois você se vira aí, hein, Marcelo? Ó, alguém disse aqui que vai enviar o link para ver depois. Então, vi algumas perguntas aqui que entraram, mas que a gente contemplou no início, então, de repente, a pessoa não viu, mas vai ter o link aí, ó, tá aí no chat, aí é só procurar, para assistir aí depois, beleza? Agradeço a todos aí, obrigado pelo convite novamente, foi um grande prazer, até a próxima aí. Valeu!